Boa noite! É isso aí, estamos ao vivo. Aliás, hoje não ao vivo, estreando o nosso episódio 008 do Direct Podcast. O nosso Direct, que é o teu podcast já de quarta-feira, né? Esse horário você já sabe, você tem um compromisso com a gente. Seja bem-vindo, você que está acompanhando ao vivo e também você que está na academia, no trânsito, no trabalho, acompanhando o Direct Podcast. Sejam bem-vindos. Eu sou o Bispo Gabi e nós vamos aqui nessa próxima uma hora tentando trazer aí assuntos do dia a dia para poder trazer um pouco de esclarecimento bíblico, um pouco de valores, um pouco da nossa opinião, que às vezes não vale de nada, mas geralmente não vale de nada, né? Mas a gente gosta de opinar, né? A gente gosta de dar esse palpite. Você pode interagir com a gente. Primeiro de tudo, se inscrevendo aqui no canal do Direct Podcast. Tem muita gente que não se inscreveu nesse canal porque já tinha se inscrito no canal antigo, que era o meu, né? Mas agora a gente tá de canal novo, gente. Então eu preciso que você se inscreva, deixa já o teu like no início. Se no final você não gostar, daí pode dar o dislike, não tem problema, e ativar as tuas notificações. Depois, também não esqueça de nos seguir lá no Instagram, Direct Podcast, beleza? Quero dar as boas-vindas aqui pro meu querido Joarley. E aí, mister, tudo bem? Tudo certo. Muito bom dia. Muito Bom boa dia. tarde, boa noite. Ah, tá. Seja o horário que você estiver nos vendo, nos ouvindo. É. É uma honra estar ao lado de vocês. Eu não posso negar isso. Pessoas que, infelizmente, não são pessoas providas de beleza, mas extremamente inteligentes, né? Então, é uma honra. Eu acho que tu tá enganado disso aí, porque minha esposa disse que dos três aqui eu sou o mais bonito. Engraçado, minha esposa falou exatamente a mesma coisa. A esposa dele concordou ou comigo ou contigo. Ô, Jô, deixa eu falar uma coisa pra você. A nossa audiência aí, como é que chama a audiência da internet? Da TV são telespectadores, do rádio são ouvintes e da internet são os internautas. Os internautas é bem antigo isso, né? Bem antigo. Tão antigo quanto falar web, né? Discada. O pessoal ficou meio revoltado semana passada porque eu não respondi uma pergunta tua. Isso. É isso mesmo? Mas eu queria saber aí, eu acho que a gente vai contratar uma empresa de auditoria para saber qual é essa revolta, né? De onde que Se vem? é a revolta. Porque ele fala assim, as pessoas estão reclamando que tu não respondeu a minha pergunta. Às vezes eu acho que é ele que tá irritado, Foi a Sofia. ou uma ou duas pessoas. Teve muita gente mesmo que Se são questionou duas isso ou aí. mais, né? Já são as pessoas. Mas Então, fala a verdade aí, teve quantas pessoas? Foram muitas não pessoas? posso revelar esses dados, né? Tu tá igual a urna eletrônica do Maduro, pô. Eu quero a fonte dessa pesquisa. Assim como no último, eu não quero responder. É. Essa eu não Prefiro não responder. Ó, prefiro não responder essa. eu falei pra ele, cara, tudo que as pessoas querem é saber o segredo da minha vida. Eu também Então sou uma delas. então eu me dei o benefício da dúvida, né? Justo. Me dei o benefício. Cara, seja bem-vindo. Qual é o teu Instagram mesmo? @Joarli Mafra. Tu ganhou quantos seguidores desde que a gente começou a divulgar aqui? Olha, eu ainda não tenho acompanhado muito, mas olharei em breve. Então, o social media não tá te ajudando? Não tá. Fechou. Pastor Jackson, e aí, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Bispo. Boa noite, Jô. Boa noite, noite. galera. É isso aí, tamo junto para mais um programa de amigos, trocando uma ideia, conversando, falando aquilo que pensa ou que não pensa, muitas vezes, só falando. Às vezes só fala sem pensar, né, Pastor Jackson? E quando pensa, algumas palavras. Especialidade assim, da casa. censurado. Eu quero fazer uma denúncia aqui que eu fui pego no Estão tentando me calar, é isso? no STD, Supremo Tribunal do Direct. Sou testemunha. Não, é o STB, Supremo Tribunal do Bispo. Do Bispo. E eu fui censurado. O pessoal já reclamou no último programa também, pelo que o Joarley trouxe, das pesquisas que ele faz. Foi a Laurinha que reclamou. Foi as mesmas pessoas que reclamaram. Então,
Mas assim, não, a gente pensa mais pra falar e é isso aí. Tamo O junto. difícil dele é que, assim, ele consegue ainda ter quórum pra poder dizer, né? Sim, Porque é a mãe, o irmão, a a cunhada cunhada, Tem toda uma rede. a esposa, a mãe da esposa. e tá vindo já o sobrinho. Ai, tá vindo Tá Paulinho vindo o Paulinho aí já, verdade, já, o verdade. Paulinho Seu já tá na Túlio. esquina. Falando nisso, Bispo, eu quero já começar hoje, desculpa, vou abrir aqui algo importante. Hoje é aniversário do meu irmão. Ah, do E Johnny. dia 25, aliás, ontem foi aniversário do meu irmão, e dia 26 é aniversário da Ju. Ah, Então, que minha legal. cunhada, quero Parabéns pra abençoar a eles. vida deles aí, que Deus abençoe. Parabéns, Em nome Johnny, de Jesus, parabéns, Ju. parabéns. Glória a Deus, daqui a pouco foi o Paulinho como presente o ano todo, né? É isso aí, Que pra coisa vida. boa. Teu arroba aí, pastor, @Jackson Nogueiras, e meu social media também tá me devendo. tá conectando, né? Bom, eu quero fazer os agradecimentos aí. Estamos transmitindo diretamente dos estúdios Market 360, Melhor. aqui em Barreiros, São José, Santa Catarina. Isso aí. Né? Acessa lá, @marketing 360 e fala com a diretora lá. Se tu mandar uma mensagem e dizer que assistiu no direct, ela vai responder pra você assim, ó, não te perguntei nada, né? Não tô nem aí com isso. E só pra garantir, Mark, se espirrar, Não, saúde. brincadeira. Eu tô fazendo brincadeira com a diretora e não pode, né, meu? Senão o bicho pega. Agradecendo a equipe aí, Dani, o nosso irmão. Esqueci o nome dele de novo. Nininha. Qual é o nome dele? O Andrew. Não esqueço mais, tá? Andrew, que tá aí com a gente. E também a Igreja Renascer, né, meu? Isso aí, nosso carimbo. É, nossa igreja querida. Igreja Renascer em Cristo. Acessa lá o nosso site, renascerfloripa.com.br, ou então nosso Instagram, @renascerfloripa ou @renascerfloripa ilha. Nós tivemos um mover de Certo? salvação fantástico esse final de semana, né? Pô, foi muito Salvation, da hora. né? Salvation foi fantástico. Salvation foi incrível. A gente foi para as ruas aí falar do amor de Jesus e muitas vidas foram alcançadas. Final de semana tivemos batismos, né? Sim, Na igreja. muitos. Muito top, muito Da top. hora. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante aí, né? Qual é o tema, pastor, de hoje? Hoje nós vamos falar sobre algo que talvez você ache que não tem poder, mas tem poder. Tem poder? Tem poder. Pois Está é, debaixo eu dos achei nossos curioso pés. esse tema aí. Mas tem poder. O poder da mentira. E aí, eu quero já começar aqui com algo importante, né? O poder da mentira já é uma frase que né, nos dá bastante confronto, assim, e é algo muito profundo se você Mas analisar isso não é o um contexto. clickbait, não? Não, não. Porque eu fiquei pensando, por que desse poder aí? Então, A ideia é dizer que a mentira ela tem poder por ela ser poderosa. não, mas o poder do que ela executa, né? É o poder substantivo ou o poder verbo dela ali? Ô, Ah, bispo, aí peguei a gente vocês vai agora, né? É o poder verbo que ela pode fazer alguma coisa, destruir. É o poder substantivo, É. mas não no seu conceito de origem dela, e sim no que ela pode praticar na entendi. vida. A Então, destruição, essas coisas assim. exatamente, ela tem um É isso, enorme Jorge? impacto. Também. Também? Ela tem um enorme impacto na vida das pessoas, inclusive quando as pessoas tentam já para proteger, não é? Tem pessoas que usam mentira para proteger. Verdade. Tem pessoas que usam mentira para manipular, para influenciar Pra se dar as outras bem. pessoas, para se dar bem em cima dos outros. E hoje a gente vai discutir muito sobre isso, sobre essa capacidade de como nós vencermos esse poder e o que ela pode fazer na sua vida. Bom demais. E por que esse tema é importante, João? Tu que é o relator dessa questão. Bom, esse tema é forte demais, Só né? falta Não ser tem- careca. Não tem como... não tem como negar. É, o poder Agora ele vai perguntar pra mim: tu mentiria pra salvar tua esposa? É exatamente essa pergunta. Mas vamos lá. O poder da mentira, e ela tem... Quem a pratica tá municiado aí de uma arma, porém uma arma que ela tem aí um tiro pela culatra, né? Então, da mesma forma que tu tá se aproveitando da mentira para enganar, para se sair bem em uma situação, ela tem um tiro pela culatra que ela traz aí consequências na tua vida, é o que a gente vai discutir aqui hoje. E baseado nisso, já quero começar com uma pergunta e direcionar ela pro bispo. Brincadeira.
Manda, pode mandar. Hoje ele Mentiria pra veio. salvar a vida da mano. tua esposa. Não, hoje vamos começar mais tranquilo, mais light. Vamos começar entendendo. Cara, olha como ele ficou prepotente com isso, cara. Vamos começar. Irmão, pode mandar, cara. Pode mandar, cara. Manda aí, pô. Vamos começar entendendo o que é a mentira, né? Em primeiro lugar. Então, eu queria Exatamente. lançar essa pergunta pra vocês. Na opinião de vocês, o que é a mentira? Eu tenho uma opinião clara, que a mentira ela é um mecanismo, primeiro não o conceito da mentira para o ser humano, né? Então ela é um mecanismo de sobrevivência, principalmente. As pessoas elas se utilizam e o próprio Mecanismo de mecanismo de sobrevivência. sobrevivência. Um camaleão, por exemplo, ele mente a sua cor original, certo? Para quê? Eu não sei qual é a cor do camaleão, realmente. Para quê? Para sobreviver. Vários animais mentem que estão mortos para sobreviver. Então o ser humano ele tem essa característica de querer se adaptar a qualquer Ah, eu coisa não sei se e eu ter essa concordo com resiliência. isso, cara. Que Opa. bom. Opa! Não sei se eu concordo. Sabe por quê? Porque, pra mim, a mentira, ela tem que ser algo racional, ela tem que ser algo consciente, entendeu? E os animais, eles são inteligentes, mas, aliás, eles têm consciência, mas eles não têm a inteligência, né? Então, no caso, por exemplo, de um camaleão que você falou, ele vai mudar de cor. Sim. Mas no caso dele, ele não vai falar assim, vou criar uma mentira. No caso dele, ele tá se disfarçando como um mecanismo, ao contrário do homem. Entendeu? Que daí, aí sim, você tá aí sobre o risco de ser demitido na empresa. Uhum. E aí você fala assim, falo a verdade Ou a ou falo a mentira. mentira. Entendeu? E eu não sei se o animal teria essa, né? Mas e se, por exemplo, você estiver em perigo? Hoje eu vou ser esse cara provocador também. E se, por exemplo, você está em perigo? E a gente tem alguns animais, por exemplo, que eles decidem, com mecanismo de sobrevivência, fingir estar mortos. Gambás, por exemplo. Então, Sim. eles decidem. Já lutei muito contra gambás. Na Bíblia isso aconteceu com Davi. É, exatamente. Ele Davi, por fingiu que era exemplo, louco. Doido, eu ia bababô. dar esse exemplo, eu ia chegar aí. Uma vez que eu achei que tá antecipando tudo. Porque ele fingiu algo. E a mentira? O fingimento, ele é ou não é uma mentira? E É. aí, dentro desse contexto, existe uma mentirinha boa? Existe uma então- mentirinha... Então, pra ti, a mentira ela é um mecanismo de defesa. Essa seria a tua É resposta. também um mecanismo Também. de defesa para os homens, né? Uhum. Isso falando de conceito do que nós utilizamos a mentira, ok? Não entramos ainda em conceito a mentira por si só, ela é uma pessoa, como a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Todos nós concordamos que a verdade é uma pessoa, que como a palavra determina, né? Mas a mentira é uma pessoa ou ela é usada? Ela é um fruto de algo, Entendi. entendeu? Dentro da filosofia ali, a primeira pessoa que falou sobre isso, se eu não me engano, foi Aristóteles, né? E aí ele falou que, na verdade, não sobre a mentira de fato. Eu acho que pra gente explicar a mentira, a gente tem que saber o que é a verdade, Exato. né? Então, e na verdade ele não fala sobre a verdade, ele fala sobre a realidade, né? Exato. A realidade. E aí ele fala uma coisa curiosa, que a realidade, aí eu não sei se foi Aristóteles ou Platão que falou isso, que a realidade é o que é. A realidade está na essência daquilo que é. Então, por exemplo, você segura uma maçã, né? E você identifica que aquilo é uma maçã. E você fala que aquilo é uma maçã, você está falando a verdade, por quê? Porque aquilo é. Quando você pega uma maçã e fala que ela não é uma maçã, que ela é uma banana, ou que ela é uma laranja, você está fora da realidade, Sim. porque a essência daquilo não é, né? Então, necessariamente, a verdade ela depende de Sim. testemunhas, né? E eu acredito até em cima disso a questão da virtude, né, bispo? Porque, puxando ali o Aristóteles, ele fala sobre a virtude da verdade, né? Lógico, a mentira, ela te afasta da virtude. E nós que somos pastores, conhecendo quem é a verdade, que é Cristo, a mentira ela vai te afastar por completo dessa virtude de Cristo, né? Da realidade de Deus. Então isso é muito interessante trazer, mesmo no campo filosófico, o como eles já entendiam essa relação, né? De Eu tenho uma pergunta para fazer pro conceito. Joarley.
Ih, Eu tô vingativo ele, hoje. eu sabia que ia vir. Vambora. Tem um jornalista famoso que ele disse que foi cobrir uma guerra, tá ligado? Lá fora. Aí ele disse que quando teve um atentado terrorista lá, 20 pessoas morreram. Aí ele tava lá. Que tem a ver com esse conceito que eu falei. Ele viu. Sim. E ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. 20 corpos. Quando ele foi dizer a resposta, a polícia chegou e falou pra ele assim: não. Não são 20. São 24. Aí ele falou: não, mas eu vi. 20 corpos. São 20 corpos. Ele falou assim: não. Mas a verdade é 24. E eu pergunto pra você: a verdade é o que você vê ou a verdade é o que te falam? Bom, hein? Muito bom. Bom, já que me deixou, né? Não vou Já que responder essa me- pergunta. Não, essa eu vou responder, claro que eu vou. Mas vou discorrer em cima dela um pouco, né? A verdade, eu acredito que é aquilo que tu acredita. Tu acredita que é aquilo que tu acredita. Exato. Eu acredito que é aquilo que eu acredito. Tá, as tuas Porque crenças. tem situações que eu não vi. Por exemplo, que se a gente fala sobre situações em outros países, em outros lugares, Venezuela e tudo mais, se um lugar tá ruim, eu não sei se aquilo. Eu não fui lá pra ver. Eu não vi a fome acontecer em outros lugares, mas eu acredito nisso. Da mesma forma que a fé. Eu não vivi, não caminhei com Jesus, presenciei, mas eu acredito naquilo. Então isso se torna uma verdade pra mim. Se eu acredito verdadeiramente, aquilo sim pra mim é uma verdade. Agora, se eu não acredito, aquilo pra mim não se E torna o que te uma faz verdade. crer em alguma coisa? Bom, depende. O que te faria acreditar numa coisa? Posso fazer uma pergunta aprofundando um pouco mais? Os dois pra mim. Ah, É. eu vi que vocês combinaram, tá? Vamos lá. Aprofundando um pouco mais. Platão fala lá na República, a gente falou um pouquinho antes sobre isso. Caramba, a gente tá muito. Tá louco. Tá Então, louco. Meu professor de filosofia tá tem. doido. Platão ele Orgulho fala de mim lá hoje. em A República sobre a nobre mentira, né? E a nobre mentira ela determina sobre uma mentira que os governantes contam para a população para proporcionar à população uma harmonia, humanidade, harmonia e Você vai tudo comer mais. picanha. Tipo, você vai comer picanha e aí todo mundo fica feliz por causa da picanha. Tendo ou não tendo a picanha, algumas pessoas creem naquilo. No que você falou, a verdade é o que você crê, Exato. certo? O que te faz crer? Aquilo que alguém te diz? Aquilo que você vê? Ou algo que você ouviu falar? Enfim. Boa, depende. Minha resposta continua sendo depende. Cada situação me faz acreditar de um jeito. Depende de quem fala, depende de como fala, de como contam. Se minha esposa vem e me conta um relato que aconteceu, manda uma mensagem agora, em casa não tem arroz. Eu não preciso ver. É minha esposa que tá contando. Depende de quem fala, me faz acreditar com mais facilidade. E apenas o falar me faz acreditar. Depende de como conta. Tem pessoas que usam estratégias de persuasão. Sim. Depende de como conta, vai me fazer acreditar ou não, baseado no meu psicológico. E se o não ter, por exemplo, nesse exemplo do arroz, cara, eu tô muito chato hoje. O de não ter, nesse exemplo É que do esse arroz. tema é chato. E aí, né? Não dele ser chato, ele é porque chato a de gente conversar. Mas se não ter ali, no caso do arroz ali da tua esposa, for uma expressão de aumentativo para te mostrar que precisa comprar, mas na verdade tem um pouco de arroz, só que não é o suficiente, talvez. Então ela te fala, como muitas vezes algumas pessoas falam, não temos nada para comer. Na verdade, temos algo para comer, no entanto, não temos o que eu quero para comer. Isso é uma mentira? É uma mentira. Eu acredito que sim. Então a pessoa pecou e errou. Eu acredito que sim. Quando a gente fala O de. que o senhor acha, bispo? Quando a gente fala. Já que foi a pergunta pra mim, né? Não, pra ti depois pro bispo. Ah, tá. Eu acredito que a gente tem que ser transparente, né? Sim. Cristo, ele sempre foi transparente em tudo. Então, ser transparente é o ser verdadeiro. Se eu falto com a verdade em algo, por mais que pequenos detalhes, se eu não fui 100% verdadeiro, se eu não fui 100% íntegro, eu tive 1%
que eu faltei com a verdade, eu já não fui integral. Eu já não fui íntegro, eu já não fui 100% verdadeiro. E pra mim, isso caracteriza como mentira. Eu acho bem superficial a questão de você. Que a verdade é o que eu acredito. Essa é uma discussão muito boa, por isso que eu quero... A verdade não é o que eu acredito. Porque a verdade, ela sempre tá fora daquilo que. A resposta para as coisas está sempre fora dela. Né? Eu vou dar um exemplo para você. O Joarle falou da questão da crise lá na Venezuela, ou de qualquer país, né? O que tu acredita é a informação que chega até você, certo? Que foi contada por alguém que não necessariamente viu aquilo. Exato. A verdade, ela está no que se vê, ok? Ou no que se é. Quando ela passa a ser contada, entra naquela história que o Dani falou. A narrativa e... Ela passa a ser narrativa. Ela Exato. passa a ser a minha verdade, a verdade dele, a Exatamente. verdade dele. Aí entra na questão teológica. Chegamos à parte boa. Chega na parte de Deus. Porque o que a Bíblia fala sobre verdade? Que a verdade, ela é uma pessoa. Certo? Certo. O homem, ele é sedento pela verdade naturalmente. O homem é desesperado pela verdade. Né? Então, essa curiosidade que o homem tem de querer saber o que é certo, de querer saber a realidade, de que quando alguém fala assim, tenho algo para te contar, o que é? Isso é intrínseco do homem. É um desespero natural que o homem tem. Cara, quando Jesus fala, eu sou a verdade, o que ele está falando? O que ele está fazendo? Ele está se apresentando como a solução para essa busca natural do homem. Sim. De maneira que quem vai até ele, naturalmente, começa a ser conduzido por um caminho de verdade. A ética cristã, os valores cristãos, te fazem sempre tomar por decisão o caminho da verdade. Então eu vou sempre olhar, preferir pessoas verdadeiras para andar comigo. Eu vou sempre tomar minhas decisões baseadas na verdade. Entende? Então aí eu falei, a verdade é algo que está fora dele. A verdade da criação não está na criação. Está fora da criação, que é o próprio Deus. Entende? Eu gostaria de permitir, se me permitir discordar de um ponto ali sobre a verdade, né? Eu acredito que, e não querendo filosofar, mas entrando já, tem algumas perguntas que eu tenho aqui que vocês riscaram umas 4 perguntas minhas aqui, tá? Mas tudo bem, eu tenho mais. Pegou do... Algumas perguntas eu tinha aqui. Mas sobre a verdade, acredito que ela é interior. Independente do que realmente acontece, não é sobre o que eu vejo. Então, se fosse só sobre, eu sei que não foi isso que foi falado, mas se fosse só sobre o que eu vejo, um cego, não existiria uma verdade para ele. Então, a verdade, ela é realmente aquilo, claro, na minha opinião, aquilo que eu acredito. Quando eu falo que a verdade... Só deixa eu corrigir, porque não foi isso que eu falei. A questão de eu falar daquilo que tu testemunhou... É aquilo que é. Daquilo que é. Certo? Eu posso ter falado de Platão ali. do que viu, sob o ponto de vista de testemunhar aquilo que realmente é. Certo? Um cego, ele não vai ver a maçã, mas ele vai apalpar uma maçã e ele vai saber pelas características da maçã. Isso aqui é um celular, ok? Não é um notebook. A verdade é que então é um celular. Pronto. Você presenciou e por muitas vezes... E aí que tá, né? A fé, a gente crê que a Bíblia ela é a verdade. Certo? A gente vai chegar nisso. Mas a gente não viu. Exato. Os fatos que aconteceram lá. Mas eles foram testemunhados. Certo? Então a gente tem fontes seguras, relatadas de anos e anos e anos, de pessoas que passaram isso de geração em geração de maneira igual, certo? De que aqueles fatos, eles foram testemunhados. E é possível hoje ter um contato com a verdade que é contada ali. E aí quando tu fala de ser interior, eu vou concordar sobre um único aspecto, o espiritual. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar agora. Sobre a verdade estar fora, no sentido de que Deus é a verdade, mas ele está dentro de mim. Perfeito. Que é por isso que é pela fé
que nós acreditamos que tudo aquilo que a gente não testemunhou realmente aconteceu e por isso a salvação. Contudo, você está se apropriando de uma verdade. Estou me apropriando de uma verdade. Mas a verdade, ela segue sendo o que ela é. Entendeu? Por isso, e aí, só um detalhe aqui no nosso tema e no que o Bispo falou, eu acho genial, é um insight que aconteceu agora, inclusive. O poder da mentira, a gente está Obrigado. dizendo que a mentira, ela comete um poder. Aliás, a mentira, ela tem o poder de cometer algo, certo? Mas ela por si só não é o poder. Quando a gente vai falar sobre a verdade, Jesus, ele assume a propriedade da verdade. A verdade é o poder. Existe um poder na verdade. E não no que ela produz em você, mas existe um poder na verdade. E isso é muito importante porque a palavra fala: a verdade vos libertará, Uhum. né? A verdade, ela te liberta. João 8,32. Por mais que eu utilize a mentira para trazer libertação, para trazer qualquer coisa que seja, ela não liberta porque ela gera uma prisão. Ela te aprisiona. Então, você mentir, você está dando poder pro fruto da mentira, saca? Mas quando você se apropria da verdade, que é o que tu falou de trazer para dentro, você está se apropriando do poder da verdade que é libertador. Então isso é genuíno, assim, foi um insight que enquanto o Bispo estava falando, eu pensei agora. O Jô terminou o raciocínio aquela hora que eu interrompi ali? Não. No final a gente contextualizou junto. Uhum. É? Eu queria saber o seguinte, cara. Por que as pessoas mentem? Eu tenho algumas coisas aqui para falar. Bom, acho que a gente volta no que o pastor falou no começo ali. Para ganhar algo, acredito eu. Né? O camaleão trocando de cor, o gambá, que eu tenho muita experiência com gambá, fingindo de morto. Por quê? Agora eu fiquei curioso. Só- Por que você tem experiência com gambá? Não, é que na minha casa tinha muito gambá, né? Infelizmente, tive que me livrar, eu acho que essa é a palavra que eu posso utilizar aqui, de muitos gambás. E já vi muitos se fingindo de morto e depois vindo atacar realmente. Você tá confessando um crime ambiental aqui. Não, vamos, Não, eu tive vamos que tirar. me livrar, que eu digo, é Eu devolver vou te ajudar, eu vou te pro ajudar. habitat Eu vou correto, te né? ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Entendi. Tá, olha só. Então, a mentira, ela também é uma ferramenta de manipulação e controle. Mas aí é o que eu tava falando, que eu comecei ele falando, né? A mentira, ela tem um... Por que as pessoas mentem? Existem algumas coisas psicológicas que te levam a mentir. Uma delas, pelo estudo que eu fiz do tema ali, é uma questão de autodefesa, por exemplo. Entendeu? O desejo de ser aceito. São coisas que te levam a mentir. E aí é onde entra, ou de evitar conflito, de construir uma narrativa e tal, te leva a mentir. Mas é onde entra daí o perigo, porque a pessoa que começa a mentir por algo pequeno, para ser aceito, Ela vicia. a linha para ela pular para manipulação, para o controle, para construção de uma narrativa que vai ser benéfica apenas para ela, acaba sendo muito rápida. É uma linha, é uma construção muito, muito rápida de se acontecer. E aquilo, a mentira, ela te vicia. Quantas pessoas que hoje estão tão viciadas na mentira que elas mesmas acreditam no que elas contam, sabe? Existem governantes aí, à torta e à direita, que acreditam na mentira deles. Já esvaziou a fome do país 200 vezes, mas sempre tem 200 milhões de famintos. Eu queria falar sobre isso e entrando um pouco aqui, entrando um pouco na parte prática, porque o que mais tem hoje no dia a dia é o contato com a mentira, né? Seja uma mentira que aparentemente é simples, como o Bispo citou de exemplo no começo, uma mentira no trabalho, uma mentira no dia a dia, no casamento e tudo mais. Ou seja, a gente vê no dia a dia... Já tô chegando, mas ainda tá tomando banho. Exato. Tô Ou seja, saindo de casa. A gente vê Tô no saindo de dia casa. a dia Mas tá no banho fazendo cocô. essas micro mentiras, digamos assim, que parecem que já estão enraizadas. E eu queria a opinião de vocês em cima das consequências disso. Tipo, uma mentira onde eu descaradamente quero manipular e realmente mentir, ou algo que eu só uma sofisma, eu quero só realmente dizer isso, já estou chegando, mas na verdade estou no banho ainda. Tem diferença de uma para outra? E quais as consequências dessas mentiras no dia a dia? Eu acredito que mentira é mentira, tá? Ponto. Eu falando de mim aqui, pessoalmente. Eu, durante a minha adolescência, eu tive problemas referente à mentira justamente por querer ser aceito em grupos. Então, a questão da aceitação ali. Então,
aquela de exagerar, sabe? Não era a falta da verdade, mas é a verdade Aumentar. exagerada. Uhum. Então, tipo, exagerava em alguns pontos. E isso se torna viciante, porque te dá sucesso, te dá acesso a coisas que você sempre imaginou que gostaria de ter, mas não deixava de ser uma mentira. Então, espiritualmente falando, eu precisei ser curado nisso. Eu não cometi mal para ninguém, eu não fiz nada para as outras pessoas, mas eu Entre precisei. aspas. Não, mas o que eu digo é, tipo, eu não te levei a ser prejudicado por aquilo. Não que tu saiba. Não Sim, diretamente. mas eu não te levei a ser prejudicado por aquilo. Das coisas que eu falei, eu tenho certeza que não. Mas eu precisei ser liberto daquilo. Para que eu pudesse ter um contato verdadeiro com Cristo, eu precisei ser liberto daquilo. Então, mentira para mim é mentira. Seja lá o que for. Desde o eu não vou na escala porque eu tenho que fazer isso, mas eu estou fazendo outra coisa, ou eu estou indo e não estou indo. Mentira é mentira, entendeu? É engraçado que eu tava no caminho pensando em alguns casos na Bíblia, né, que fala sobre mentira que grandes pessoas da Bíblia cometeram. Sim. Aí eu, de pronto, assim, eu não cheguei a pesquisar, mas eu lembrei de três, né? Eu lembrei de Abraão com Abimeleque, Sim, que ele fala que é a irmã dele. só que ela era irmã, Sim, meia irmã. ela era minha irmã, né? Então, na Sim. verdade, ele omite uma parte É. do que de fato tinha acontecido, né? E a gente É uma vê, é meia-verdade, uma como as meia-verdade, pessoas falam hoje, né? que, primeiro, num primeiro momento dá certo, mas depois dá errado. Depois E dá ele tem errado. que esclarecer isso aí, Sim. né? Então a resposta nesse sentido não é porque deu certo Que não é errado. que não é errado. Exato. A primeira coisa, Não, né? Da questão prática, E né? Abimeleque, ele chega pra Abraão e fala assim, cara, tu tá maluco? Olha Tu o que quer tu jogar fez. isso sobre a minha vida? Vai É. embora daqui, te arranca. O segundo caso foi com o filho dele, que também ele Sim, comete a mesma mas questão. ali não era irmão. Ali Eles não eram era irmão, familiares, mas não eram mas irmãos. isso gera um Exato, atrito que lá na frente precisa. Eles vão ter que se reconciliar. exato. Ele quase que é expulso da terra, né? Por causa disso, né? Enfim. E o outro caso foi aquele de Davi, né, cara? Que a gente falou no início, né? Que Sim, ele finge ser louco, né? Que aí vai naquela questão que também não deixa de ser mentira. Mentira é mentira. exato. É pecado, traz consequência para nossa vida, apesar de que às vezes deu certo. Não, e trouxe consequência para ele, né? Porque Sim, para ele poder sair da terra dos filisteus, inclusive, ele foi perseguido. Só é que verdade. ele consegue reverter matando os filisteus quando ele assume o trono, né? E aí entra naquela parada do vício, né? Sim, Porque tu começa a pegar a manha que dá certo, né? Eu tava vendo um cara que pilota avião falar de uma parada de um de erros que se cometem na aviação, que a aviação ela é cheia de protocolos, você tem que cumprir aqueles protocolos, certo? E às vezes o cara faz uma vez algo fora do protocolo. E aí dá certo, tá ligado? sim. E aí, como deu certo, não deu problema, ele passa a quebrar aquele protocolo sempre. Até que dá errado. Tá ligado? Até que dá errado. E aí, eu acho que tem muito a ver com isso, com a questão da mentira. Porque você vai ativando o gatilho, você vai contando uma mentirinha, não deu errado, não trouxe consequência. Até que dá errado. Sim. Até que dá problema. Até que começa a gerar perdas. Quais são as perdas? Né? Cara, a perda da credibilidade, cara. Sim. O mentiroso é um cara que ninguém gosta de andar perto do cara. Não, Porque ele não tem credibilidade, cara. e às vezes é coisa tão pequena que o cara ele se engana por besteira, cara. Ele poderia simplesmente ter falado, vamos supor, tá? Uma verdade. Vai lá, vai jogar futebol, aí tu vai falar, tu fez um gol pra ela, sabe? Tu fez um gol pra tua esposa, pra tua namorada. Pô, tu fez um gol, tu poderia chegar em casa e falar, pô, amor, fiz um gol pra você. Isso já seria bonito, não seria?
fiz um gol pra você, comemorei e tal. Mas tu chega em casa pra pagar de bonitão, o que que tu fala? O pai hoje detonou, apavorei, fiz várias caixas pra ti. É um aumentativo Geralmente acontece desnecessário. comigo. Sempre chego e falo, fiz um gol pra ti. Eu não falo que foi contra, mas Então, fiz um gol. mas é um aumentativo desnecessário, tá ligado? Que tu poderia simplesmente falar a verdade e não ia ter consequência. Mas aquilo tá tão intrínseco no teu coração que a mentira. Vem o poder da mentira. A mentira ela começa a te dominar. Ela começa a te aprisionar. Ela começa a te levar para um caminho que você não consegue sair sozinho. Por isso que a palavra fala: a verdade vos libertará. Quando tens esse encontro com a verdade, cara, a verdade e mentira, elas são antagônicas. Você não consegue viver um evangelho de verdade se você está contaminado pela mentira. Isso é um fato, entendeu? E hoje o que a gente mais vê por aí são pessoas presas em mentiras, em sofismas, que eles se desenvolvem ministério, desenvolvem situações. E eu tenho um exemplo para falar na sequência sobre isso, mas que desenvolvem toda a sua vida baseada numa mentira. Quando aquela mentira é exposta, Mas tu quer ver uma coisa interessante? Vou fazer uma pergunta pra vocês, tá? Vamos lá. Até que ponto nós temos um compromisso com a verdade? Certo? certo. Porque todo mundo fala da verdade. Ah, não, eu tenho um compromisso com a verdade. Certo? Até que ponto as pessoas têm esse compromisso com a verdade? Essa semana aqui em Floripa. Falar a verdade ou Não, compromisso com a verdade. Eu vou dar um exemplo simbólico aqui, mas não que isso seja verdade, né? Sim. Mas olha só que interessante. Eu tava debatendo com um cara essa semana sobre o famoso pênalti lá do Avaí, lá. Que foi do Avaí. Aquele chute embaixo da perna. Isso. Daí eu vi um jornalista que conversou com um dos maiores árbitros do Brasil, tal, do Simon e tal, não sei o quê. E o Simon falou, cara, isso não foi pênalti. Concordo com ele. Isso não foi pênalti, ponto final. Aí um amigo meu pegou e falou assim, não, cara, é pênalti, não sei do que é pênalti, olha só. E aí mostrou o vídeo e tal, e aí ficou eu naquela minha assim, né? Pra mim, pra mim não é pênalti, pra ele é pênalti. Como que a gente vai mudar essa conversa? Aí eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei, mano, tu tem um compromisso com a verdade mesmo? De verdade? Tu acredita mesmo nisso? Então tu vai ter que me responder uma pergunta com sinceridade. Se fosse ao contrário, tu continuaria acreditando que foi pênalti? Sim. A pergunta é: quem bate atrás sempre tá errado? Sacou? Mesmo que o cara tá dando Qual é o ré? nível da honestidade que eu É isso tenho? aí. Porque se for ao contrário, se eu acredito mesmo que é verdade, eu vou defender a verdade ainda que ela me prejudique. Ou que eu não goste dela, né? Exato. Acho que quando a gente coloca o confronto com a verdade, a gente tem que dar um passo para trás e realmente ver se é isso. Geralmente eu fico na seguinte questão. Quando a gente fala de mentira e verdade, a gente tem alguns exemplos, que vocês deram alguns exemplos, né? E, por exemplo, o exemplo de Raabe, que ela teve que esconder os espias E dizer que não não estava lá. Mas ela viveu uma bênção por conta disso. E aí, né? Nesse caso, os fins justificariam os meios. Mas aí é o ponto. Cara, isso foi muito legal essa tua colocação. Porque o fato de você fazer não anula a tua... Ali, o que você está fazendo, você mentiu. Pronto. Pecou, errou, ok? Ok. Mas o que salvou Raabe, o que mudou a vida de Raabe, não foi a mentira. Foi ela ter acolhido os espias. Entendeu? Porque quando ela recebe os espias na sua casa, não para prostituição, que era o comum, mas para acolhê-los, e ela entende que o Deus dos espias era o Deus Todo-Poderoso, aí é onde está a salvação Cara, eu dela. vou até procurar o Tá texto ligado? aqui, velho, que agora eu tô curioso. Porque assim, quando
quando ela acolheu os espias, aí os espias falam, olha, coloque a ordenança, né, de colocar a marca ali, veio pela crença nela. Ela só se arriscou daquele jeito pela crença no Deus. O que te salva é a crença no Deus, entendeu? É, não, as tuas obras, elas são consequência da tua atitude, daquilo da tua crença. A Raabe, ela ainda estava como uma nova convertida naquele momento. Você Não, entendeu a minha linha de não, eu raciocínio? entendi, com certeza eu entendi, mas o ponto, o ponto realmente é, O que salvou ela na... é cutucar exatamente Isso. essa questão. Pô, ela teve que passar de esconder e dizer que não tava. Tipo, se ela tivesse optado por fazer o oposto, em falar, não, estão aqui, não vou mentir, teria sido diferente? Eu acho que não mudaria o que Deus iria fazer. Porque a ação humana, ela é usada para que a obra de Deus aconteça. Mas ela não é essencial para o Deus Todo-Poderoso. Eu não posso dizer que Deus dependia daquilo. Entendeu? Pelo menos pelo que o Deus que eu creio, ele é um Deus que pode todas Não, as mas ele coisas. poderia levantar outra pessoa, mas Fato? com Raabe, no caso, entende? Então, mas é isso que eu digo. Na minha opinião, o que salva a Raabe não é o fato de ela mentir, entendeu? O que salvou Raabe, o que botou Raabe no lugar onde ela foi, na linha genealógica de Davi ali e tal, o que botou Raabe ali foi ela crer em Deus, Por que que entendeu? eu entrei nessa pergunta, né? Porque, O bispo óbvio, achou aí, o bispo tá... Tô. porque é comum a gente falar disso, aí eu volto na pergunta do começo que eu fiz com um tom de brincadeira, mas no sentido de, quando a gente entra de salvar, pô, salvar a vida de uma pessoa, eu tenho que mentir, né? Eu tenho que optar pela mentira. Cara, Isso é justificável? Pô, eu tenho dois pesos. Claro que a vida de uma pessoa não tá na minha mão, mas se eu tenho a opção de salvar a vida daquela pessoa e eu tenho que mentir, ou se a gente não quiser botar o exemplo de salvar, que é um exemplo, sei lá, difícil de Muito acontecer, hipotético. mas se eu precisar fazer o bem para aquela pessoa, seja qual escala for, e a minha opção for a mentira, eu opto pela verdade e aquela pessoa vai morrer ou vai acontecer alguma coisa com ela. Então, a opção nesse caso é a verdade. Cara, eu acho que a verdade liberta em todo momento. Essa é minha opinião, assim, tá? Eu já vi situações, até a questão ali que a gente falou sobre persuasão, você citou isso lá no comecinho ali, sobre Uhum. pessoas que são boas em persuasão. A persuasão, ela não é baseada na mentira. Vou ilustrar com um exemplo. Entrou um assaltante na tua casa, Não, na minha perguntando tua casa não filha. entrou, Tua... nem na minha filha. Esse exemplo, em nome de Jesus, está amarrado. Não, hipoteticamente falando, Não pô. A tem gente precisa. Eu já Quem fui tá assaltado, assistindo, cara. Tá quem tá amarrado assistindo isso. precisa Não, entrou visualizar na o que tá casa de acontecendo. alguém Entrou e na casa aí de o alguém. pai Tá dessa bom. família... briga. Pode Não, na ser. minha casa não. Tá amarrado. Tudo bem, entrou na casa de alguém e essa pessoa esconde a filha. Não tem mais alguém aí, não tem, esconde aquela filha. Ela tá mentindo, ela tá encobertando algo. Acobertando. Isso, Cara, ela tá salvando a vida do filho. isso. Mas isso não muda o fato de ela estar mentindo. É isso que eu tô dizendo. Beleza, era isso Entendeu? que eu queria. A consequência da mentira, elas são de acordo com o que está acontecendo, certo? Não existe pecado diferente. Pecado é Sim. pecado. Sim. Mas a consequência de cada ato é diferente um do outro. Se tu falar para um juiz no tribunal, minha filha não estava na casa, ok? E ela estava, isso tem um peso. Se tu falar para o bandido, minha filha não estava na casa, e ela estava, isso tem outro peso. Então, o que tu falou foi a mesma coisa, em situações diferentes, para pessoas diferentes, em contextos diferentes. Então, o que vai gerar a partir dali são situações diferentes, são Não, mas então, frutos nesse caso, eu diferenciados. fiz uma gestão de risco, onde eu tenho um risco é mentir e salvar a vida da minha filha, Isso. e o risco foi o pecado. O outro risco é eu não mentir, mas eu tenho a possibilidade de de acontecer alguma coisa com a minha filha. Sim. 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 A gente vai ver outros casos, até na própria Bíblia, sobre isso, né? Por exemplo, as parteiras De Moisés. de Moisés também fizeram isso, né? Exato. Também mentiram para que um cumprimento de um plano divino
Sim. pudesse acontecer, né? Então são respostas que eu realmente não tenho, cara. Não tenho. Tentei encontrar algo aqui. Eu vi sobre Rabi mentiu mesmo. Ela Ela fala. enganou, né? Ela fala assim que realmente entraram pessoas na minha casa, né? É uma verdade. Ela fala realmente, só que eu não sabia de onde eles eram. E quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Sendo que, na verdade, eles estavam escondidos Escondidos. na parte superior, né? Então, é algo Mas se interessante. fosse um advogado bom aqui, ia falar, ela falou saíram para onde? Ela não disse para onde eles saíram. Ela estava numa sala e eles saíram da sala. Para onde eles foram? A única Então, trazendo resposta que eu teria para isso a veia do direito aqui. seria o caso dessas pessoas estarem sendo movidas por Deus, certo? Para que um cumprimento de algo de Deus acontecesse. Mas então Mas aí alguém perguntaria, né? Então Deus move ao pecado, aprovaria a mentira. a mentira, Exato. né? E eu não sei responder sobre isso. Eu acho que eu acho não. Na minha opinião, eu respondo essa pergunta dizendo: Deus não aprova a mentira. Deus não aprova que você engane. Deus não aprova isso. Na minha percepção, aquilo que eu entendo sobre a palavra, Deus não aprova. No entanto, a palavra nos ensina que Deus transforma a maldição em bênçãos, ok? Então, Deus é o Todo-Poderoso para transformar mesmo algo que seria um fruto de desonra e de desgraça em algo poderoso para a vida de alguém. Mas isso não está nas minhas mãos. É. A minha decisão humana, ela tem que ser sempre em busca da verdade. É isso que a palavra nos ensina. E o que passar disso, a existe- palavra do homem, só nesse sentido assim, Deus fala ali, seja a palavra do homem, sim, 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 não, sim, não. não. O que passar disso é procedência maligna. Então, é o que eu creio nisso. Eu cometo erros, cometo, às vezes escorrego, mas quando eu percebo, Senhor, me perdoa, porque eu não queria ter escorregado nisso. O que a gente poderia encontrar aí também de justificativa nesse sentido é a questão deles serem estrangeiros Sim, e eles não terem o entendimento do que seria a verdade, né? Isso não se aplicaria no caso para Abraão, para Isaac, mas a gente já falou das consequências que eles tiveram, sim. que não foi o caso de Raabe e das egípcias, Caso de Esther Ah, também entraria nisso, não? né? Qual de Esther? Mas em que momento você fala? Que ela não fala que é judia. Não, daí eu acho que não entraria, porque ela não contou nenhuma mentira. Ela revela, inclusive, num certo momento, né? Depois. Ela, Depois ela ela revela. revela. Eu acredito que não. Agora tem uma E questão. até porque a lei ali não determinava que para participar do concurso tinha que ser, Agora tem uma né? questão que é o Mas ela falou seguinte, que era de né? outra, né? O pai da mentira é o diabo, né? Sim, Essa é a grande mas ele questão. não é a. Ele não é a mentira, ele é o pai da mentira, Sim, né? E existe uma questão muito interessante que é o fato da mentira ela estar associada também com a injustiça, sim, né? Inclusive Provérbios 12, 17 em diante fala sobre isso, né? Que a mentira ela é vista como uma forma de engano e de injustiça, né? De forma que se Jesus é a verdade, certo? E Deus é a justiça, né? Um dos nomes de Deus é Jeová Tsekenedu, né? Eu acho que é a pronúncia, eu nunca soube pronunciar corretamente esse eu acho que texto. é isso também. Tsikenu. Então, de forma que Jesus é a verdade, Deus é a justiça. Ao cometer uma mentira, eu acabo ferindo os dois, né? Exato. Praticando uma injustiça. E é algo que isso é muito sério, porque às vezes, até o pastor Jacques estava falando ali das mentiras que ele contou,
em algum momento da vida dele, todos nós contamos, né? E eu até dei uma brincada ali, falando assim, que tu saiba, que tu saiba. Por quê? Porque nem sempre quem conta mentira, Percebe o ele reflexo. ele tem percepção Sim. do que está ocasionando aquilo. E às vezes a pessoa ela fala exatamente isso. Não, não, mas eu só tô me prejudicando. Cara, claro que não. Você está prejudicando uma série de pessoas que estão sendo privadas de saber a verdade. Sim. E elas têm o direito de saber a verdade. Entende? De quem é você, da tua índole, né? Das tuas habilidades, por exemplo, se for uma mentira profissional, né? Pô, tu fala lá, não, eu sei, eu sou proficiente em inglês. Aí o cara te contrata, ele descobre que você não é. Você fala, não, eu só tô me prejudicando. Não, tu tá prejudicando o cara A também. empresa, Tu tá sim. prejudicando a empresa. Ah, não, eu fui promovido porque eu menti sobre um relatório de um resultado. Não, eu tô colocando só a minha cabeça em risco. Não, tu não tá, cara. Tu tá colocando a tua cabeça em risco e tu prejudicou o cara que tinha cumprido os relatórios corretamente. E aquele que te contratou Entendeu? também. E aquele que te contratou. Você pode falar ministerialmente, tanto no casamento, outras tantas coisas, né? Então, quem não tem um verdadeiro compromisso com a verdade, ele acaba ferindo a verdade e a justiça. Porque, para nós, a verdade não é um substantivo. É uma pessoa. Ela é uma pessoa. O nome dela é Jesus. E eu preciso tratar a verdade como eu trataria a pessoa que mais importa na minha vida. Sim. Não é? Eu concordo 100%. E como eu falei ali, Jesus sendo essa pessoa, a verdade, né? Verdade sendo Jesus, o poder está nele. O poder é ele, né? Então, por isso que eu sou enfático ali quando eu digo que a gente tem que buscar a verdade. A gente não pode normalizar uma posição de posso, não posso. Se for isso, eu posso mentir. Se for aquilo, eu posso esconder alguma coisa. Eu tenho um lema na minha vida desde que eu fui curado, que se você me perguntar, eu vou te responder. Se eu souber te responder. Se eu não quiser te responder, eu vou falar, isso eu não vou responder. Ok? Agora, engambelar, trazer, sabe, falsas testemunhas, eu acho que isso, cara, não faz sentido. Eu vou dar um exemplo na Bíblia, no tempo da graça, de alguém que omitiu uma verdade diante de um apóstolo. Um casal, um dia, achou interessante aquilo que Barnabé fez, que vendeu tudo o que ele tinha, vendeu os seus terrenos, suas posses e entregou de oferta aos pés dos apóstolos. E aí um casal chamado Ananias e Safira, eles pegam e acham bonito aquilo. Aí eles vão lá e entregam a oferta, também vendem os seus terrenos e decidem entregar metade daquela oferta. Só que a palavra fala que no tempo onde eles entregavam tudo, eles entregaram a metade. Quando eles chegam diante do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro ele pergunta: "O que vocês estão entregando?" "Ah, estamos entregando todo o nosso bem", mas eles tinham combinado entregar só a metade. Se Pedro tivesse chego e falado assim: "Olha, eu estou entregando só a metade", não tinha acontecido nada com ele. Se o marido, né, tivesse chegando diante de Pedro falado isso. Mas não, ele mentiu, cara. Aí Pedro pergunta de novo para ele: "Tu sabe o que tá acontecendo aqui, cara?" Ele fala: "Não, é isso aqui, essa aqui é a verdade." E por causa dessa mentira ele morre. A esposa dele chega diante de Pedro e Pedro pergunta: "O que que aconteceu?" Ela segue com o mesmo discurso e ela também morre. Ou seja, a verdade ela libertaria e faria com que nós conhecêssemos ali uma outra história. Mas a mentira levou eles para o engano, a mentira levou eles para a morte, a mentira levou eles para. Ah, mas era uma mentirinha tão simples, por que, que Deus fez aquilo? Deus é ruim? Não, porque Deus é a verdade, as coisas são antagônicas, uma coisa não vive com a outra. Onde você tem luz, não existe trevas, entendeu? A gente precisa entender esse conceito. Por isso que, na minha percepção, nós temos que ser radicais. E se a gente comete um erro, a gente tem que pedir perdão. Tem um caminho de perdão, entendeu? Você mentiu? Cara, pede perdão para Deus, assuma o teu erro. Fala com a tua esposa, fala com o teu namorado, fala com a tua amiga. Mas fala real, tá ligado? Não fica construindo uma vida em cima de mentiras.
Eu acredito em uma coisa, né? Fizeram uma experiência com macacos Então isso é uma verdade, né? que pegaram, mesmo que estavam tentando, eu vou resumir bem a história, meio que eles estavam tentando trazer ali a moeda, né? Ensinando o conceito de dinheiro e de moeda para os macacos começarem a negociar. Então, começaram a fazer vários testes, eles subiam, pegavam banana, faziam um negócio, davam uma moeda para eles, quando eles entregavam aquela verdade moeda. isso? Aham. Quando eles entregavam aquela moeda, eles recompensavam com uma banana. E os macacos começaram a entender que que eles trabalhavam, recebiam aquela moeda e conseguiam negociar. Sempre que eles subiam para pegar a banana, eles recebiam algo que eles podiam trocar por outra coisa. Exatamente. Então eles começaram a nessa negociação. E com o tempo, aí começaram a parar esse experimento pela metade, porque os macacos começaram a ter comportamentos de pegar essa moeda e dar para os outros macacos do sexo feminino em troca de outras coisas. Então, e aí, Prostituição. isso. caso. E aí decidiram parar com o experimento. E viram que o comportamento. É só do Joara que vê essas coisas, cara. Não é só minha, Tô não. curioso. Não tô é só curioso. minha, não. Fala desse negócio, cara. Tô contextualizando. Vai. E aí começaram a ver que, pô, os macacos começaram a ter um comportamento semelhante De prostituição. ao do ser humano. Aham. Sim. E assim, e aí entrando ali no que o Pastor Jack falou no início, que os animais, eles mentem, o gambá, que eu tenho bastante conhecimento, se finge de morto ali pra preservar a própria vida, eu acredito que nós... A minha Siri respondeu pro Joale que não tem resposta. Fechamos Olha ali. que a gente tinha falado. Não, mas Olha que a gente falou do volume do celular. Mas tá cara. E baixo, ele ficou cara. bravo. Ele ficou bravo. Olha Eu aqui, não! cara. Eu não! Pô, aí tu me quebra, né? Não consigo te defender, pastor. E aí? Vai, desculpa. Vai. Vamos lá. Pô, quebrou toda a minha linha de raciocínio. Eu vou encerrar Eu só tô, com o eu experimento tô do querendo macaco. evoluir. Eu tô na tentando. conversa. Eu vou ter que Ele encerrar. voltou pro início da conversa. Dá pra voltar o tempo aí, Dani. Desculpa, vai lá, Dá Dá fala mais do 10 animal. minutos Fala. aí, Dani. Desculpa. Vamos lá. Tentando contextualizar vocês aqui. Tá, o macaco foi lá, ganhou dinheiro, tava pagando pra Isso outra aí. macaca. Encerraram esse experimento por conta disso. Tá, daí tu falou Entendendo do gambá. isso, entendendo que o ser humano ele tem um comportamento animal e em muitos momentos, aí foi o exemplo que eu dei que o pastor Jack não quis que eu desse ali, né? O exemplo, pessoa entrou na tua casa, Na casa de outra na pessoa. casa de outra pessoa. O primeiro instinto realmente vai ser tu querer defender Sim. e usar a arma que for, seja a força, se tu tem uma arma em casa, tentar defender a tua família, e uma das ferramentas que tu vai utilizar é a mentira. Sim. Que vem na tua cabeça utilizar é a mentira. Se isso é o certo ou o errado perante Deus, que a gente acredita que a mentira é o errado, a gente não conhece os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos. Eu não sei se a opção de mentir vai salvar a minha família, tampouco se a opção de não mentir vai trazer uma outra consequência que está nos planos de Deus, porque os caminhos de Deus são mais altos, eu não sei. Talvez a minha decisão traga algo que carnalmente para mim, humanamente para mim, seja o certo, e talvez eu optar pela verdade, humanamente vai trazer para mim uma consequência que eu não goste, uma consequência que humanamente eu devia ter mentido, mas eu não conheço os planos de Deus. Mas aí, nesse ponto, a gente normaliza a mentira, entendeu? Porque uma vez que eu digo que para isso eu posso mentir, por que para outras coisas não? Mas eu não tô dizendo que para isso eu posso. Não, nesse ponto, nessa tua argumentação, para mim, por que não a verdade não libertaria? Talvez uma verdade Humanamente falando, mas talvez a verdade que você não percebeu. Eu vou te falar na questão de conceito de persuasão, tá? Eu posso te persuadir a pegar essa água aqui usando uma mentira ou usando uma verdade. Posso dizer para você que se você não tirar essa água daqui, essa mesa vai cair. Isso é uma mentira, certo? Estou dando um exemplo muito astronômico aqui. Essa mesa vai cair, se você não tirar essa água, ela vai cair. Isso é uma mentira. Ou eu posso te comentar uma verdade. Olha, talvez não seja legal essa água estar aqui. Seja melhor você colocar ali do outro lado. A verdade,
ela pode te trazer essa libertação, entendeu? Essa verdade, ela pode também te livrar. Eu conheço pessoas que num momento como esse, inclusive pessoas da minha família, que tiveram cara a cara com o assaltante e a verdade livrou elas do assalto. Entendeu? Eu tive o meu momento cara a cara com o assaltante e a verdade não me livrou do assalto. Aí é Tá que ligado? tá. Eis a grande questão do Joarley, né? O Joarley, Eu minto não, e ele fica me preso libero? na história hipotética que ele criou. Sim. Isso não tô falando mal de você. Não, tá assim. Tá assim. Mas não, mas é sério, porque para poder justificar uma tese, você cria uma situação hipotética como se aquela fosse a única opção. Isso é. E ela não é a única opção. Ah, mas eu não dei alternativa A E ou B. dificilmente pode acontecer de alguém ter que mentir para salvar a sua vida, né? Mas, por exemplo, com nós aqui, a gente tem 10 pessoas aqui, talvez. Não, 2, 4, 6, 7 pessoas. Com a gente, quantas vezes aconteceu? De ter que salvar a vida mesmo. Não. Ah, mas se a gente tá falando de algo que é absoluto, teoricamente, em qualquer exemplo, deveria se Mas é conseguir utilizar. absoluto. É absoluto. Seja Mentira, hipotético ou não. mentira é errado. Mas aí é Ponto. que tá. A grande questão é: eu tô tratando a verdade como se ela fosse, nesse sentido, única e exclusivamente uma questão humana. E ela Exato. não é. Mas ela não é. Exato. Ela é. João 16, né? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu preciso crer que pelo fato de eu optar pela verdade, crendo que a verdade é Jesus, a justiça de Deus se cumprirá. Exatamente. Certo? Seja ela benéfica ou não pra mim. Seja ela benéfica ou não para mim. Crendo também que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Sim. A verdade, cara, ela sempre vai aparecer. Ela sempre vai aparecer, cara. Não existe. Ó, a galera que tá ouvindo aí, assistindo, mano, aquele ditado que a mentira tem perna curta É verdade. é verdade. É A verdade. casa vai cair, mano. A verdade, ela sempre ganha. E eu vou falar uma outra coisa pra você, pra eu encerrar. A gente já tem que encerrar porque já acabou o nosso tempo. Meu Deus. O mundo precisa de pessoas que morram pela verdade. Sim. Que morram por aquilo que verdadeiramente acreditam. Talvez a fraqueza desse tempo que nós estamos falando de ser humano, ela está por pessoas que não sabem o que é a verdade e não têm as suas convicções ao ponto de defendê-la ao custo da sua própria morte. Que foi o que Jesus fez, foi o que os discípulos fizeram, foi o que muitos heróis da fé fizeram, né? Eu lembro que tinha um cara na história do cristianismo, acho chamado John Huss. Huss significa ganso, o pessoal chamava ele de um ganso. E que mandaram ele negar Jesus. Né? Falar para ele, cara, não quero. Ele falou assim, não vou negar. Por quê? Porque essa não é a minha verdade. Mas então vamos te matar. Ok. Pode matar. Mas como, cara? Que você vai morrer? É só dizer não. É que a verdade, para mim, não é apenas uma opinião. Sim. A verdade, para mim, ela se trata do meu Senhor. Não, e Pedro, quando ele nega a verdade, ele é tomado por um temor tão É grande isso aí. que muda a história dele. Ele passa a conhecer Jesus no momento em que ele reconhece que mentiu para se salvar. Tá ligado? E o fato de, vamos lá, você tem que dar a sua vida pela tua família por causa da verdade. Sim. Que grande homem é esse? Que é o meu pai, que é o meu marido, que não abriu mão da sua verdade. Sim. E morreu. Ô, Mas bispo, morreu por causa de uma verdade. Morreu por aquilo que acreditava. eu vou dar. Eu sei que a gente já tá bem no tempo, assim, mas dá um exemplo do que aconteceu na minha vida sobre a verdade. Eu tive duas situações em empresas que eu trabalhei que, cara, eu fui, por exemplo, quando eu entrei numa grande empresa, eu tava para casar. E indo para casar,
eu iria ser contratado naquele mês e eu ia ter que já ficar um tempo ali afastado por causa do casamento. E aí eu falei isso no dia da minha contratação. Eu falei, olha, eu vou ser contratado, mas eu já tenho que garantir aí meus 5 dias, porque já tenho viagem marcada e tal. E deu boa. Ele falou, não, a gente vai te contratar. O teu primeiro mês está garantido e tu só começa depois do teu casamento. A verdade que eu falei, ela não me prejudicou. Quantas pessoas mentiriam numa situação como essa? Esconderiam, omitiriam, entendeu? Em outras situações, em outros contextos, também a verdade, ela me fez ser promovida, a verdade me fez viver grandes coisas. Nessa empresa que eu trabalho atualmente, mesma coisa, olha, eu estou entrando aqui, é a primeira vez que estou tendo essa experiência aqui nessa área, quero aprender, estou disposto a aprender, estou disposto. E tem mais, eu preciso de tempo porque eu sou pastor. Eu preciso ter tempo para poder. Cara, a verdade, ela vai te levar para os caminhos que Deus tem para ti. Você não precisa do subterfúgio da mentira para seguir esses caminhos. E aqui, eu acho que eu já encerro a minha participação nesse contexto. Tem algumas perguntas aqui que depois, se quiser, a gente pode tratar, pergunta da audiência. Mas a gente não precisa do subterfúgio da mentira para alcançar o que Deus nos prepara. A gente só não falou de uma coisa, né? O que precisa para se libertar da mentira, né? Ah, verdade. A gente precisa ter um encontro com Jesus, né? Aliás, A verdade vos liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E Efésios 4 fala, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Sim. Ao seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. E aí eu vou dar uma de pastor Jackson aqui nesse encerramento. Apocalipse 21, quanto porém aos covardes. 21:8, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos adúlteros e todos os mentirosos. E não herdarão o reino do céu. E ele não fala, se tu mentir um pouquinho, tu tá livre. Vai pro inferno. Salva tua filha, mas vai pro inferno. A não ser que você peça perdão depois. Estamos chegando no final do nosso podcast de hoje. Valeu, Joe. Valeu demais. A gente vai pedir desculpas para a nossa audiência. A gente não vai responder as perguntas aqui. Vamos responder lá no Instagram, tá bom? Isso. Vamos botar as caixinhas de pergunta e aí vocês fazem as perguntas se vocês quiserem. A gente responde todas. Exato. Joe, obrigado. Obrigado, valeu demais. E por mais que a mentira, racionalmente falando, né, humanamente falando, pareça o caminho mais fácil, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então, Aleluia. a verdade é sempre a melhor opção. Essa é a frase de hoje. Aí sim. Valeu, pastor. Valeu, valeu. Com muita verdade, eu quero dizer que eu amo vocês e que Deus é o juízo da nossa vida. Amém? Valeu, pessoal. Vamos ser transformado aí, andar na verdade, porque tem prêmio pra tua vida, tem recompensa. A verdade vos libertará, ok? Deus é fiel, não Amém. é? É isso aí. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Nos vemos na próxima semana aí. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Tchau, tamo tchau. junto.